Não é segredo para ninguém. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, e poucas são as informações precisas de quando isso teria acontecido, ou de como sucedeu sua infância, oculta nos evangelhos. Porém, para a maior parte dos cristãos, a grande questão não estaria relacionada ao seu passado, mas ao propósito de sua missão. Afinal, por que Jesus Cristo teve que morrer daquela maneira para nos salvar? Se nós nem éramos nascidos ainda, por que é dito que ele morreu para perdoar os nossos pecados? Entenda nesse vídeo de uma vez por todas a grande pergunta da humanidade. Especial de Natal, vamos bibliografar para você. Pecado significa desvio, vindo da palavra grega amartia, que representa o afastamento da essência, seja ela consciente ou inconsciente. Já a culpa é algo presente desde os primórdios da antropologia humana, que não foi criado pelo ser humano, mas pela capacidade que um indivíduo que pensa tem de se sentir transgressor de um descumprimento institucional, social ou violação universal, construindo um sentido negativo de juízo sobre si mesmo. Portanto, a culpa nunca foi um conceito exclusivo dos judeus, ou inventado pelo cristianismo, mas parte de um fenômeno detectável, em que todas as religiões do mundo a usaram como fator responsável por levar o indivíduo à busca pela paz interior, pacificação do ser, verdade absoluta da vida, a teoria de todas as coisas, a gnose ou qualquer tipo de afirmação do que é preciso ser buscado. O homem sempre teve a consciência de que precisava preencher um vazio, dentro ou fora de si, e entre ele e o que quer que ele concebesse como divindade. E nós encontramos essa perspectiva psicológica desde o primitivismo mais antigo a todos os ambientes culturais que existiram, de todos os séculos, eras e aions da civilização. E foi daqui que surgiu a ideia de um substituto e da alusão simbólica do cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o medo, que tira o vazio, a culpa latente, que tira a morte do mundo. A expressão tirar nos evangelhos está relacionada ao sentido eterno de simultaneidade, em que o Cordeiro de Deus tirou, continua tirando e tirará eternamente. Partindo desse pressuposto, finalmente podemos ter um mínimo de entendimento do que significou a mensagem da cruz e o sacrifício de Jesus para as nossas vidas. Quando nós observamos a história de Jesus indo de encontro à cruz, nós vemos a manifestação histórico-linear da alusão a esse cordeiro arquetípico da cultura humana, que toma para si a propiciação dessa culpa, libertação dessa dívida e dos medos decorrentes dela. Todavia, antes do Big Bang, antes da primeira partícula subatômica, antes do bóson de Higgs, antes de haver vida ou qualquer que fosse a existência, o Cordeiro já havia sido entregue para a remissão dos nossos pecados, pois o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que Jesus, subsistindo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo, sendo reconhecido como uma figura humana e obediente, não se desviando, não entrando na amartia, não saindo do caminho, do significado absoluto e não pecando. Antes aceitando a própria morte ignominiosa, que era a morte dos perversos, a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e o deu o nome que está acima de todo nome. Antes de qualquer coisa, antes de existir algo que nós pudéssemos chamar de existente, a existência aconteceu pela entrega do Deus que, sendo Deus, escolheu morrer para que tudo eclodisse dele e viesse a existir. A morte de Deus foi a maior prova de amor absurdamente incondicional que criou todas as coisas, de modo que o universo, os multiversos e tudo que possa ser considerado existente veio desse esvaziamento absoluto. Como Deus não era uma realidade que pudesse se auto-extinguir ou ser extinta, ele se esvaziou e todas as coisas foram criadas pelo esvaziamento desse Cristo eterno.
tudo que nós vemos só existe e só acontece por causa do que foi esse esvaziamento. O que nós chamamos de criação teve a sua origem nessa entrega de dadivosidade. O esvaziamento foi Deus deixando de ser Deus, Deus matando Deus, e a criação decorreu da morte de Deus. Assim, a cruz de 2000 anos atrás é a manifestação arquetípica e espaço-temporal para a detecção dos sentidos humanos, de algo que aconteceu antes de haver qualquer sentido, e que deu sentido a tudo que pudesse ter significado entre nós. O universo é fruto da cruz, antes de haver madeira, porque a cruz de Cristo precede a crucificação. Na cruz nós tivemos esse esvaziamento representado da forma mais pura e expressiva do amor de Deus, que melhor pudesse ser compreendida pelo homem, quase como uma linguagem que tinha que acontecer daquele modo, para o entendimento do mais inocente e ignorante ser. A ideia de que alguém pudesse ser eu em meu favor foi clara. Era uma linguagem que todo o planeta poderia entender. O Império Romano da época, os judeus, os gentios, e foi dessa linguagem que o Novo Testamento se utilizou para dizer a toda criatura que Jesus estava representando na cruz a humanidade inteira. Jesus afirmou isso quando se intitulou de Filho do Homem, que nada mais foi do que a súmula de todos os homens e a síntese de toda a humanidade. Quando ele foi para a cruz, ele foi pela humanidade com a humanidade, sendo o único justo que morreu por todos os injustos, pagando o preço da calamidade que todos nós temos e praticamos. Jesus não foi o representante simbólico, mas o representante real de toda a vida. E bem-aventurado é aquele que tem essa informação e vive por meio dela. Deus é um choque tão absurdo que ele não tenta se provar em nada, nem dar demonstrações palpáveis da sua existência, como muitos queriam que fosse. Um Deus que não seja absurdo não é Deus, e sim uma construção humana, filosófica, teológica, imaginativa, por mais elaborada que seja, porque para realmente ser Deus, teria que ser completamente incompreensível e para além da narrativa e especulação humana, deixando toda a ciência em estado de perplexidade, porque se for criação de Deus, o homem sempre chegará a uma singularidade absoluta do qual não conseguirá passar. Nós somos filhos de Adão, da amartia, do desvio, e reconhecendo isso podemos enxergar essa graça que nos acolhe e nos seduz, dando a certeza de que o véu foi rasgado e que se de fato ele nos criou, é porque ele nos ama, e tudo ao nosso redor é fruto desse amor. Embora nós não mereçamos por sermos criaturas ambivalentes em todos os aspectos, mas todavia é essa certeza que faz nosso coração desejar esse abraço eterno. Infelizmente o Natal hoje em dia se transformou em pura exterioridade, de comparações que exacerbam as desigualdades sociais, fazendo as pessoas se sentirem menos amadas, abismando as diferenças sociais, mostrando quem tem e quem não tem, quem pode e quem não pode, e só trazendo felicidade para quem tem o que comprar no supermercado ou no shopping, frustrando aqueles que só restam receber a misericórdia de uma dádiva material inexpressiva do que sobrou da mesa dos ricos. Mas o verdadeiro Natal é interiorizado dentro de cada um de nós, por aquilo que um dia Maria falou em seu Magnificat. Ele despediu os soberbos e os ricos, e exaltou aos pobres e usou de misericórdia para com a descendência de Abraão. E esse Natal verdadeiro de Jesus pode acontecer em qualquer casa e em qualquer lugar, pois ele não depende de dinheiro ou de Papai Noel, mas de abrir o coração e se deixar ser visitado por essa consolação do Espírito Santo. O Natal deve carregar essa certeza profundamente humana e genuinamente grata de adoração, de alegria, de devoção profunda pela inclinação dessa loucura que foi a paixão divina, capaz de se fazer homem, habitar entre nós cheio de verdade, vindo exclusivamente ao nosso encontro, tomar nosso tamanho, carregar nossas dores, sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, a fim de se tornar o único e supremo sumo sacerdote de uma ordem superior e nosso mediador para sempre, nos dando acesso a todas as heranças da graça de Deus em Cristo Jesus. Cristo é eterno. Jesus foi quem viveu de 2000 anos para cá.
E quando nós entendemos que a única palavra que pode dar testemunho de Deus é aquela que se encarnou no Verbo absoluto, inconcebível, inesgotável, indefinível, incompletável, que não se circunscreve a letras ou a milhares de livros e que está além da percepção e sensorialidade humana, nós podemos dizer: o menino nasceu. Jesus é o caminho e não uma religião, é a verdade e não precisa ser provada, mas justamente porque ele é verdade, tudo o que ele ensina faz sentido com o melhor da existência. E ele é vida, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e já passou da morte para a vida, e vida em abundância. Amém. E nós aqui do canal desejamos a você e sua família um Natal abençoado e um próspero ano novo, com toda sorte de bênçãos para o ano de 2023. Boas festas! A todos, tchau!